Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Bechukotai, que significa em minhas leis. É a Parashá final do livro de Vaikra, Levítico. E nós estaremos hoje, então, encerrando o livro de Levítico. Para isso, então, vamos iniciar a nossa Parashá. Levítico 26:3, que é o início dessa Parashá, diz: se andares os meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes. Aqui nós temos para iniciar, temos já uma determinação do Eterno com uma condicional. Qual é a condicional? Se. Então, todas as bênçãos que são advindas, todas as maldições que vêm, tem uma condicional. Ou seja, se eu faço uma coisa, eu recebo X. Se eu fizer outra, recebo Y. Então aqui tem uma condição para se receber as bênçãos do Eterno. E uma coisa interessante aqui, se andares nos meus estatutos. A palavra andar aqui, ela vem do termo halach, que significa o movimento em geral. E é o que demonstra a forma como nós nos movemos e fazemos as coisas. Temos dentro de um código de lei judaico chamado halahá, que é o modus vivendi, a forma como nós vivemos e devemos interpretar essas leis que são coisas práticas do nosso dia a dia. Então a halahá, o que ela serve? Para que ela serve? Ela determina como algumas coisas devem acontecer no nosso dia a dia, obviamente. Então aqui nós temos uma determinação já de apontando para andar nos caminhos, nos estatutos, guardar os mandamentos e cumprir. Então, esse andar nos estatutos demonstra o seguinte, que o meu modo de vida deve ser coerente sempre com os estatutos, com as leis do Eterno. Cumprir mandamentos. Não dá para fazer diferente, não dá para ter uma vida dissociada da palavra do Eterno. Então, se eu quero alcançar algumas coisas, eu tenho que cumprir outras. Isso é uma regra básica em toda a vida. Se eu preciso chegar a tal lugar, eu preciso ir por tal caminho. Isso é uma coisa muito óbvia, mas nós nem sempre fazemos isso. Agora, eu quero mostrar uma coisa para os irmãos. Eu quero primeiro dar uma visão geral, para depois a gente começar a entrar em algumas coisas mais específicas. Então, primeiro, quero mostrar uma coisa para você aqui, olha. Como é que a gente faz para alcançar certas coisas? Existem algumas etapas, tá? Que nós precisamos entender a nossa interdependência do Senhor. Então, se a gente pegar esse capítulo de Levítico, no verso 4 e no verso 5, diz assim: então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Esses versos aqui, eles têm algumas coisas assim muito interessantes. Primeiro, o sucesso econômico nosso, ele é consequência de uma autodependência que nós temos da terra. E quando nós obedecemos ao Eterno, a terra daria para nós o seu produto de forma abundante, sem que eu dependesse de terceiros. Isso significa que, por exemplo, se você é lavrador, se você tem uma fazenda, se você tem gado, a bênção do Senhor virá sobre a sua vida de uma tal forma
que a sua terra vai produzir, o seu gado vai poder dar cria, não haverão pragas e a sua colheita será abundante. Tanto que uma vai chegar na outra. Porque existem tempos determinados das coisas acontecerem, mas o Senhor disse que haveria uma bênção tão grande que uma alcançaria a outra e você vai ter que aumentar os celeiros para que você possa então guardar o produto da bênção do Eterno. Rabino, eu não tenho fazenda, eu não crio gado, eu não sou agricultor, mas essa condição se aplica também a você no seu trabalho, na sua casa, em tudo aquilo que você coloca as suas mãos. Mas como é que isso vai produzir? Que terra que vai produzir? Qual é a bênção que vai vir sobre a minha vida? Você vai ter uma família abençoada, a sua casa, o seu carro, você não vai ter problemas com eles, você não vai ter problema de saúde para gastar dinheiro, então o dinheiro vai ser aplicado em outras coisas. Você entende isso? Então quando a bênção chega, amados, é uma coisa tão espetacular que a gente não gasta dinheiro com coisas que habitualmente as outras pessoas gastam. Então, o seu carro ele vai ser preservado pelo Senhor, a sua casa vai ser preservada pelo Senhor, a sua saúde vai ser preservada, os seus filhos. Você vai investir em coisas que vão dar resultados. Por quê? Porque estamos andando no caminho do Eterno, obedecendo as suas leis e mandamentos. Uma outra coisa, haverá segurança, que é a ausência de medo. Ora, isso é um fator super importante para que nós possamos ter uma vida tranquila. Imagine você viver numa cidade ou num bairro onde você esteja cercado de medo. Será que a sua vida vai ser produtiva? Será que você vai ter uma boa saúde? Os seus filhos vão ter segurança para sair, para entrar? Lógico que não. Então, o Eterno diz que quando eu vou trabalhar na minha dependência com Ele, nessa conexão que eu tenho com o Hakadosh Baruch Hu, Ele traria segurança e teria também paz na terra. Então, o fato de eu viver de uma forma justa trará para a localidade onde eu moro shalom. Porque eu vou orar pelo meu bairro, eu vou orar pela minha cidade, eu vou orar pelas autoridades que foram constituídas naquela cidade. Vou orar pelo meu estado e pelo meu país. O fruto disso será shalom. Ah, Rabino, mas e se isso não estiver acontecendo? Se isso não estiver acontecendo, nós estamos com algum problema, porque nós somos aqueles que são colocados em determinados lugares, para que nós tenhamos condições, então, de trazer a shalom. Nós somos a boa influência. Olha só o que diz o verso 7 e o verso 8. Veja bem. E perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Quando eu leio esses versículos, é uma coisa surreal. Como que 5 pessoas vão perseguir 100? Então, haverá uma força extraordinária para nós sobrepujarmos os nossos inimigos. Isso passa pela questão espiritual. Se eu e você estamos espiritualmente bem, nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a palavra, nós estamos sendo obedientes ao Senhor, nas suas leis e mandamentos, Ele vai permitir que nós tenhamos uma retaguarda espiritual muito poderosa. E onde nós formos, essa retaguarda estará conosco. Nas nossas casas, a retaguarda estará ali.
E quando houver necessidade, nós vamos orar e vai haver uma vitória primeiro no mundo espiritual para depois ela se manifestar no mundo físico. Então vai ser fácil 5 de nós perseguirem 100. Por quê? Porque quando os 5 começarem a avançar, os 100 vão olhar e vão falar assim, eu vou sair correndo, porque eles não são 5, eles são 5.000. Eles vão olhar para trás de nós e vão ver um exército. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Eu estou falando de algo que extrapola o natural, por causa da nossa obediência. Uma outra coisa que vai acontecer, irmãos, olha só. O verso 9 diz assim, e para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. Haverá uma fertilidade física e espiritual. Você quer coisa melhor do que isso? Ou seja, os nossos filhos, os nossos bebês vão nascer sadios, vão ser já consagrados ao Senhor. Eles serão bênção para o mundo. E nós nos multiplicaremos espiritualmente falando, nós ganharemos outras pessoas para o Senhor. Entenda então que tudo isso que eu estou falando, e eu ainda não acabei, é resultado do nosso andar em obediência. Deixa eu só mostrar uma outra coisa para você. Diz assim, e comereis o depósito velho depois de envelhecido e tirareis para fora o velho por causa do novo. A bênção vai ser tão grande que aquelas reservas que nós temos, nós vamos comer, nos fartar e vamos ter que tirar essa parte para dar para alguém, porque o novo está chegando e nós não vamos ter lugar para guardar. Imagine isso acontecendo na sua vida, fruto da obediência. Não é fazer força, é obedecer, é diferente, irmãos, uma coisa diferente da outra. Ah, eu tenho que me esforçar, eu tenho que batalhar, tem a minha parte, tem a sua parte. Mas quando a bênção vem, ela te enriquece e não acrescenta dor. Está escrito no livro de Provérbios. Eu não vou ter que ficar me matando, porque eu estou obedecendo. E o Eterno vai fazer a sua parte entre nós. Olhe só o clímax da bênção. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E eu andarei no meio de vós, eu vos serei por Elohim, e vós me sereis por povo. Você imagina que a presença do Eterno vai estar em nosso meio, dentro de nós e entre nós. Aí você imagina que isso vai trazer uma expansão na nossa vida. Você imagina andar pelas ruas e as pessoas olharem para você e falarem assim, moça, vem cá, que luz é essa que você carrega? Que brilho é esse que você tem? Você já imaginou esse tipo de coisa? Há uma promessa para nós nesse sentido. Será que é tão difícil a gente obedecer a palavra do Eterno? Será que é tão custoso a gente tem que obedecer? Eu tenho que obedecer. Existem pessoas que acham que isso é um peso, é um fardo. Eu acredito que o maior fardo é viver debaixo da maldição. Eu acredito que o maior fardo é nós termos problemas dentro de casa diariamente. É não termos segurança alguma com aquilo que nós fazemos. E ainda mais, na minha opinião, o maior fardo é a gente não ter saúde, não ter condições de trazer suprimento para as nossas casas e ainda assim acharmos que nós estamos certos. Esse para mim é o maior problema que uma pessoa pode ter.
Em contrapartida, a palavra nos dá alguns conselhos simples para a gente seguir. E aí, a gente fica pensando o seguinte: puxa vida, se eu obedecer e é tão pouco, eu vou receber da parte do Senhor, Ele vai fazer as coisas acontecerem na minha vida, simplesmente elas vão acontecer. As melhores oportunidades virão para mim, as maiores coisas serão colocadas nas minhas mãos, eu vou poder abençoar outras pessoas, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Simples, irmãos, mas requer um posicionamento, requer uma vida em que nós vamos abrir mão de algumas coisas para fazermos outras. Investir o nosso tempo lendo a palavra, orando, estando em comunhão com o Eterno, ao invés de nós passarmos tempo, gastando o nosso tempo em coisas que não vão trazer edificação, que não vão trazer nada para a nossa vida. E aí, irmãos, vem uma outra coisa. A gente fica pensando no seguinte: por que a gente tem tanta dificuldade de obedecer, de ouvir a voz do Espírito Santo? E por que é tão fácil a gente ir pelo caminho da desobediência? Há uma inclinação dentro do ser humano, do homem e da mulher, que nos puxam para o mal. Por isso eu tenho que fazer uma opção pelo bem, eu preciso fazer uma opção pelas coisas corretas. Eu preciso chegar para o Senhor e dizer assim: eu quero te servir, eu quero pagar o preço de te servir. Complicado, irmãos, complicado, mas é necessário que a gente faça isso. Essa Parashá Bechukotai, ela mostra para a gente que quando nós não andamos em unidade uns com os outros, as divisões, elas chamam a guerra. As divisões, elas nos levam para o buraco. As divisões nos trazem amargura, trazem peso à nossa alma. Já a unidade permite que o Senhor faça com que a bênção seja derramada e ela se manifeste entre nós. Eu citei o exemplo de 5 perseguindo 100. Você imagina, e o Or HaHaim, um dos nossos sábios, ele diz o seguinte, que isso se refere aos soldados mais fracos. Então, os menores vão juntar 5 e perseguir 100. Se os menores serão assim, imagine os soldados mais fortes. Então, olha só, nós estamos falando de pessoas, amados, que são tementes ao Eterno. Será que a gente consegue entender isso? São questões simples, mas dependem da minha obediência e da sua obediência, e de eu pegar a palavra e aplicar na minha vida, sem me importar com as demais pessoas. Sabe por quê, irmãos? Há uma problemática no nosso coração que é a seguinte: a gente pensa assim: eu vou agradar fulano, porque eu tenho que agradar ciclano, porque a minha família, eu tenho que fazer isso assim, eu tenho que fazer assado. Então eu deixo de fazer as coisas para o Eterno para agradar a minha família. Eu deixo de fazer, de cumprir o mandamento para agradar a minha família, ou para agradar meu chefe, e quebro o mandamento. E depois vem as consequências espirituais e também físicas, e a gente fica se perguntando: puxa, por que está acontecendo isso comigo? Quando você vai pegar o histórico da pessoa, você percebe que houve uma quebra de mandamentos. E aí a coisa fica feia. E aí, irmãos, eu gostaria de falar sobre mandar a chuva no tempo apropriado. Como o nosso planeta precisa de chuva. A chuva, ela tem 2 conotações básicas. Primeiro, ela pode ser uma bênção para a vida das pessoas.
mas ela pode ser enviada também como um instrumento de justiça do Hakadosh Baruch Hu sobre a humanidade. Então, o Eterno diz assim: eu mandarei para Israel a chuva na época apropriada. A chuva, ela faz com que o ar e a água potável sejam puros. Então, com o resultado disso, as pessoas vão ter mais saúde. Ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, é muita poluição, sabe? É aquele ar pesado, aquela coisa toda, a água que nós estamos bebendo, muitas vezes muito cheia de cloro, disso, daquilo, de misturas que muitas vezes nós nem sabemos que estão sendo adicionadas. E chegam às nossas casas pelas nossas torneiras. Então o Eterno diz assim: eu vou dar a chuva e o ar e a água de vocês serão bons. Promessa de saúde. Se eu não gasto com saúde, eu posso investir em outras coisas. Outra coisa, quando cai a quantidade certa de chuva e na estação apropriada, ela faz o grão crescer. Por isso, temos como resultado colheitas fartas. E a chuva aqui, além dela ser um aspecto físico, ela é metafórica. Imagine que o Senhor vai trazer algo para você na época certa, que vai ser a chuva sobre a vida, sobre o seu negócio, sobre o seu lar, uma promoção, uma bênção familiar, uma herança que você vai receber, vai vir na época certa e vai te fazer crescer. Olha que coisa extraordinária. Isso são promessas, irmãos. Não fui eu que prometi. E quem prometeu, ele é fiel para cumprir. E a chuva também, ela não vai cair em épocas inconvenientes. Então as pessoas não terão problemas com a chuva. Ela vai vir sempre na época certa. O Midrash, inclusive, diz que o Eterno vai mandar a chuva durante a noite, quando as pessoas já se recolheram para estar em suas casas, já voltaram das suas congregações, das suas sinagogas, das suas igrejas, elas vão voltar para casa e vão ouvir o barulhinho da chuva caindo à noite, como bênção para as suas vidas. Vão poder ter aquela noite tranquila, respirar aquele ar gostoso, dormir quietinho. Entende? Não? Tudo isso, irmãos, é resultado da nossa obediência. Então o Eterno promete chuva no tempo apropriado, para abençoar as nossas vidas. E aí, quando você vê, por exemplo, a chuva caindo fora de medida em algum lugar, pode ter certeza que aquele local está sendo punido pelo Eterno pela desobediência. Ah, Rabino, mas pessoas inocentes estão sendo alcançadas. Será? Será que as pessoas inocentes são alcançadas? Eu nunca vi o Eterno punir o justo e o injusto de uma vez. Porque o justo, ele não precisa de punição, mas o injusto precisa. Então, se o Eterno está punindo, é porque há alguma medida de injustiça naquela família ou naquela pessoa que precisa ser corrigida. Outra coisa, haverá uma bênção de comida farta, mesa farta. Você pode dizer assim: ah, Rabino, mas tem gente passando fome no Brasil e tal. Não tem gente passando fome no Brasil não, irmãos. Tem gente passando fome no mundo inteiro. O Brasil tem sido abençoado. O nosso governo tem sido uma bênção para nós, porque o nosso governo tem trazido condições para que haja um crescimento na produção. E tudo isso, irmãos, resultado da bênção do Eterno. E nós pretendemos que o Eterno possa continuar mantendo o nosso governo assim. Homens e mulheres do governo que sejam pessoas de Deus. Nós queremos, nós ansiamos pela presença de Yeshua no nosso país. Nós não queremos que o nosso país seja governado por outras pessoas. Eu, pelo menos, não quero. Eu não sei a sua opinião. Eu não quero. Eu quero que a presença do Senhor continue no nosso país e o Senhor possa continuar abençoando o Brasil. Outra coisa, irmãos, é que quando o Midrash conta uma coisa que é muito interessante.
Antes de Adão pecar, e o Midrash diz que se nós guardarmos a Torá perfeitamente, e eu acredito que isso vai acontecer lá no milênio, né? A terra fará brotar a sua própria produção. Ou seja, a minha obediência, a sua obediência vai gerar uma bênção sobre a terra, que ela vai brotar. E segundo o Midrash, na época de Adão, antes do pecado, as plantas amadureciam no mesmo dia em que elas eram semeadas. Ou seja, a semente era jogada, a árvore crescia e os frutos já amadureciam. Fica parecendo coisa de fantasia, né, irmãos? Mas segundo o Midrash, era assim que acontecia. Porque a ausência do pecado fazia com que as plantas tivessem um poder de germinar, crescer, frutificar e amadurecer imediatos. Não haveria aquelas fases como nós temos hoje. Outra coisa é que a fruta amadureceria já em um dia. Não apenas os frutos seriam comestíveis, mas também os seus córtex e as cascas. Você imagina você comer um galho de uma árvore, a casca de uma árvore? A promessa do Eterno é que será assim. De tão abençoado que vai ser esse tempo em que o Senhor dará para a humanidade tudo isso. Então imagine, irmãos, que a coisa vai ser assim maravilhosa. E só não é assim hoje porque nós temos o pecado reinando de uma forma muito grande entre nós. O mal hoje está se sobressaindo ao bem. Por isso, nós precisamos guardar a palavra do Eterno, precisamos orar mais, precisamos ser mais obedientes, para que nós, com as nossas vidas, com a nossa obediência, possamos frear um pouco o mal. Por isso que Yeshua diz assim, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, as nossas vidas aqui, enquanto estivermos aqui, nós vamos impedir que a terra apodreça com o pecado. Nós vamos ser luz em meio à escuridão, em meio a essas trevas. Nós vamos enxergar coisas e vamos impedir coisas de acontecerem pela nossa postura, pela nossa oração, pela nossa santidade. Leis injustas de serem promulgadas, nós oramos para que o Brasil possa ter uma reversão nas leis injustas que foram promulgadas. Que o Senhor coloque justos na Suprema Corte, que no Senado, na Câmara, nós tenhamos mais pessoas guiadas pelo Espírito de Deus e não guiadas por Satanás. A nossa oração é que o Brasil seja tocado profundamente pelo Espírito Santo. Mas para isso acontecer, passa por nós, pelo nosso trabalho, pelo nosso ensino e pela nossa obediência. De orarmos, de jejuarmos, de clamarmos ao Eterno, para que Ele possa trazer justiça ao nosso país e fazer juízo contra aqueles que têm se levantado para macularem a palavra do Eterno, para fazerem com que a obra do Eterno não se realize, para poder tratarem com injustiça os justos e para trazerem pecado, sujeira e dano àquilo que o Eterno santificou na sua palavra. Então a nossa oração é que o Eterno faça com que o seu povo possa andar nas suas leis e nos seus caminhos. E esse andar, esse viver da palavra, traga frutos de bênção para a nossa nação. Porque o fruto, amado, minha amada, não é só para você. É para você, é para a sua família, é para a sua comunidade, é para o seu estado e é para o seu país. Por isso, nós precisamos tanto de pessoas tementes ao Eterno. Nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos anunciar isso. Porque a Torá ela não acabou, ela não foi abolida por ninguém. Então nós ainda precisamos obedecer para alcançarmos estas coisas. E quando nós fizermos isso, irmãos,
o mundo espiritual vai se abrir e vai haver uma influência maior dos céus na terra. Então, nossa oportunidade é grande. A nossa missão é essa. O que nós vamos fazer agora com essa informação? Vai depender de cada um de nós. O meu objetivo aqui é poder te ensinar isso e te dizer, nós precisamos viver isso. O Brasil precisa viver uma dimensão de milagres maior do que ele já tem vivido. Mas isso depende de mim e de você. Será que você quer fazer parte disso? Será que você quer ser chamado para poder ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo e trazer o Brasil para essa dimensão espiritual maior? Fica aqui o convite. E eu espero que a bênção do Eterno chegue em sua vida através da obediência. Que a bênção de Yeshua se manifeste diariamente através de milagres na sua vida, na sua família, no seu negócio, no seu trabalho. Para que as pessoas possam ver, olhar para você e dizer assim, você serve a um Deus poderoso. Você serve a um Messias que é grandioso. Eu quero servi-lo junto com você. Que a nossa postura possa gerar isso, que a nossa conduta leve outras pessoas a servirem ao Senhor, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite o vídeo, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe esse trabalho para todos. Mande esse vídeo para todas as pessoas que você conhece. E nós nos veremos no nosso próximo vídeo, com certeza. Que Hashem, o Hakadosh Baruch Hu, vos abençoe em nome de Yeshua Mashiach, o Rei de